Queridos amigos, irmãos, pastores, conselheiros de todo o Brasil, eu estou gravando para a TV CPAD, Aconselhamento Pastoral é o meu programa, e eu estou hoje em Salvador, na livraria da CPAD. Meu amigo pastor Mauro Gomes é o gerente aqui, é uma loja muito abençoada e sempre eu venho nesta casa abençoada. E quero daqui enviar meu abraço ao nosso irmão Dr. Ronaldo, quero enviar meu abraço aqui ao pessoal da direção do Conselho Administrativo, todo o pessoal da Casa Publicadora da CPAD, um grande abraço. Nós estamos falando diretamente da CPAD de Salvador. Muito livro, muitas bênçãos, lugar muito abençoado aqui, tem sabor de céu. Você chega na CPAD, tem sabor de céu, é livros, é material bonito, é bíblias, é uma coisa linda, está na CPAD. E eu quero lembrar que estamos gravando para o programa Aconselhamento Pastoral, e nós estamos falando sobre pais, o Ministério de Ser Pai. Já algumas palestras nós fizemos, hoje eu quero pensar um pouco com você sobre seu filho. Nós falamos em programas passados sobre as fases de Piaget, sobre a criança desde o ventre da mãe, sobre os primeiros anos da criança, sobre a infância. Talvez ainda tenhamos muito mais coisa para falar sobre a infância, mas eu dou uma avançada e lá adiante eu volto a falar sobre a infância, porque é muito importante que nós pastores, pais, novos pais saibam como funciona a cabeça de uma criança, como a criança desenvolve, desde o ventre da mãe. Tudo é maravilhoso, é coisa maravilhosa que Deus faz. E hoje eu quero pensar um pouco com você sobre o filho pré-adolescente. Pré-adolescente é uma expressão muito recente, não é? Até a adolescência se fala de algumas dezenas de anos para cá. Falava de juventude da igreja, hoje já se fala em adolescente. Mas agora toda a nossa casa mesmo já tem lições para pré-adolescente. Já tem lições bíblicas para pré-adolescente. Pré-adolescente passou a ser uma fase da vida. Vamos dizer que as meninas começam de 9 a 12 anos, os meninos de 10 a 12, 13 anos. É uma fase que antecede a adolescência, mas que as meninas nem menstruaram ainda, nem sequer o processo da adolescência se instalou, mas começa com um processo, o processo da pré-adolescência é um processo de despedida da infância. É quando as meninas não querem mais brincar de boneca, os meninos já não brincam, continuam brincando, porque os brinquedos hoje quase são os mesmos para os meninos, que é sempre, os meninos estão sempre brincando de videogame, não é? Só que muda o tipo do jogo, muda o tipo, a maneira de ver, a relação com o sexo oposto começa a mudar. Na verdade, na infância há uma concorrência de menino com menina. Quando começa a pré-adolescência, já começa a haver uma afeição dos meninos pelas meninas, da menina pelos meninos, começa a mudar os sentimentos. Então, até chegar à adolescência, 13 anos por aí, existem mudanças muito radicais, muito interessantes na vida. Começa o processo da puberdade, aí no final da pré-adolescência, começa o processo de puberdade. O menino começa a ter poluição noturna, a menina a menstruação, aí quando começa realmente o processo da adolescência. Mas nesse período aí, nós precisamos orientar os pais a aproveitar muito esse momento com seus filhos. Por quê? Se você for um pai que criou seus filhos na infância, colocando limites, ensinando princípios, educando corretamente, conduzindo por um caminho de sabedoria, você fez muito bem. Quando ele chegar na pré-adolescência, ele está muito mais moldado a obedecer você. Se você criou seu filho à toa, sem nenhum princípio na infância, na pré-adolescência ele já vai te dar mais problema. E na adolescência muito mais, porque ele não aprendeu o limite, ele não aprendeu a respeitar o pai e a mãe, respeitar o outro, e a pré-adolescência já pode ser trabalhosa para você. Por isso eu quero te dar algumas dicas aqui. Primeira dica que eu quero chamar a sua atenção é, quando seu filho começa de 8, 9 anos, você precisa conversar mais com ele.
ele começa a romper com as coisas de menino. É um período de transição, de ruptura da infância, para entrar no processo de adolescência e depois na mocidade, depois como jovem. Então é uma ruptura, esse período de ruptura hoje se chama pré-adolescente, de ruptura da infância para ingressar num processo adolescente. E isso é preciso, primeiro, que você se aproxime muito mais da sua menina de 8, 9 anos, do seu menino de 9, 10 anos, uma aproximação já cuidadosa, dialogando, começando a apresentar mais conceitos a eles sobre sexo, sobre namoro, explicando coisas mais claramente sobre a sexualidade deles. Não é momento de você entrar falando de relação sexual ainda na sua plenitude, mas falando sobre sexualidade de uma forma mais didática, porque ele já sabe muita coisa. Um menino com 8, 9 anos é um menino que sabe muita coisa, visto na internet, tem muita informação, é muito bem informado. A minha dica para os pais esse é o momento de você conversar mais francamente, mais abertamente sobre temas que ele vai viver na adolescência, que é o tema da sexualidade, é o tema da convivência com o sexo oposto, é o tema da vida espiritual também, é um momento muito próprio de fixar princípios espirituais, porque ele já foi ensinado na infância, de fixação, porque ele vai precisar muito daí para frente, o princípio da pureza, da santidade, são assuntos que você precisa ser mais específico com ele a partir dos 8, 9 anos, porque vem a pré-adolescência e depois surge um momento muito tumultuado na vida do adolescente, é a puberdade, que já começa por aí, 11 anos por aí, a puberdade está por aí, 10, 11 anos. Começa pelos a aparecer, começa o menino engrossar a voz, que vai começar o processo de adolescência, a menina começa a ter esse sentimento diferente, crescer os seios e coisas assim. E tudo isso precisa de dar uma explicação, ou seja, precisa de uma aproximação muito maior de pai e mãe. Principalmente aí, agora é a hora da mãe ficar mais perto da menina e o pai ficando mais perto da menina, do que a adolescência está chegando. E a adolescência vem como, às vezes, a adolescência, no final da pré-adolescência, já começa um terremoto de questionamento, um terremoto de emoções, um terremoto hormonal na vida do seu filho. E é importante na pré-adolescência, preste bem atenção, 8, 9, 8 anos por aí, até os 12, 13 anos, você está muito mais próximo, até para que na adolescência essa proximidade dê sequência. Evite agora de só dar ordens, comece também a ensinar princípios. Porque como o nosso filho pequeno, não faça isso não, não faça isso não. Quando ele vai crescendo, você tem que dizer por quê. Na pré-adolescência, é hora dos porquês ficar esclarecido. Não é? Outra coisa importante é estabelecer um entendimento sobre os sentimentos. Não minimize os sentimentos dele. Ele começa a falar coisas que você precisa aprender a ouvir sem criticar e sem criar oposição, só sendo pedagógico, só explicando. É os sentimentos que começam a mudar no pré-adolescente. Ele começa a sentir coisas que ele nunca sentiu antes, totalmente novas. Começa a perceber coisas no sexo oposto que ele nunca percebeu antes. Ele começa a falar coisas que ele nunca falou antes, ou se silenciar sobre coisas que ele não se silenciava antes. Ele começa a ver mudanças radicais na vida dele neste período de pré-adolescência. Então é necessário que você não minimize os sentimentos dele, não, isso não. Quando ele começa a falar sobre coisas, ele começa a falar sobre namoro, dos outros, claro, não fala dele ainda, mas começa a falar sobre amor. Não minimize isso, procure orientar sobre isso. O grande problema dos pais é quando os filhos começam a falar de coisas novas, que não falavam antes, e tentar minimizar, dizer, menino, não fala isso não, cala a boca, isso não pode falar. Mas não é assim, se ele fala é porque ele está tendo um sentimento. Se ele fala é porque ele quer saber. Se ele fala, em vez de você proibir, você vai esclarecer ele, amenizando os sentimentos dele, ou norteando os sentimentos, sendo pedagógico nos sentimentos, conduzindo os sentimentos dele. Senão ele vai pensar erradamente, ou vai aprender com os coleguinhas, ou vai aprender com a internet, e não vai aprender de Deus com você, não vai aprender de princípios com você, não vai aprender de sexualidade com você, não vai aprender de amor cristão com você, porque você se omite. E isso é a coisa mais séria da pré-adolescência, da adolescência e até da infância. São pais omissos, mães e pais que se omitem completamente.
são omissos, não são responsáveis pelos seus filhos. Não cria vínculos fortes e firmes com eles. Então é necessário que os pais não minimizem o sentimento dos seus filhos, nem minimizem o que ele fala. Procure entender o que ele quer dizer e explique. Aí é hora de ser pedagógico, de esclarecer tudo detalhadamente à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, à luz de princípios, não é? Outra coisa importante que vai valer para a adolescência e juventude, quando mais a criança vai crescendo, você vai estabelecer rotina na vida da criança. Discutir com ele horário de ir para a igreja, hora de ler, de estudar, de fazer o trabalho de escola dele. É um tipo de coisa muito necessária que os pais precisam fazer com os filhos, estabelecer uma rotina. Filho, vamos fazer assim, agora tal hora você estuda, tal hora você brinca um pouco. Porque esse é um tempo que eles começam a brincar demais na internet. É um tempo que eles vão brincar demais nos videogames. É um tempo que eles usam demais o telefone. É hora de você estabelecer rotina para os seus filhos. Você vai ficar 2 horas por dia, eu deixo você ficar com o telefone. 2 horas por dia você pode fazer sua brincadinha, jogar. A partir daí você vai ter outra rotina. Você vai ler alguma coisa, você vai fazer seus trabalhos de escola, você vai estudar. Isso é a negociação que vai fazendo antes de eles estarem adolescentes, isso é muito mais possível. Se você deixar isso tudo para depois, quando ele chegar com 15 anos, 14 anos, ele não obedece mais você em nada. Ele quer a independência dele na adolescência. Na pré-adolescência ainda ele tem um apego, tem um vínculo maior e precisa ser trabalhado isso, estabelecendo propósito, estabelecendo rotina, estabelecendo princípios, estabelecendo limites também. Ou seja, fincando limites que já existem. Se você deixar para estabelecer limites no seu filho quando ele está pré-adolescente, você não consegue mais. Os limites são estabelecidos na infância, preste bem atenção a isso. Outra coisa importante é você se envolver com os interesses dele. É muito bom lembrar que uma criança tem seus interesses, que um pré-adolescente já tem muito mais interesses. Ele tem interesses de ver revista de artista, de assistir coisa na televisão, de ver coisas, de ver minissérie, de ver artistas nos seus programas de artistas, principalmente minisséries, ele gosta demais. E gosta de coisas do mundo também. É hora de criar vínculos com o trabalho espiritual que nós temos, com os cantores, os pregadores cristãos, um livreto sobre o assunto, a questão de... Outra coisa importante é que comece a se interessar pelo namoro, às vezes dos outros, mas comece a se interessar. É bom ter um livreto sobre isso, sobre namoro, ou você sentar e conversar com ele nessa faixa etária, porque é muito bom você seguir o interesse dele. Você tem os seus interesses de pai, mas de repente ele começa a falar com você do que é que ele quer. E nesses interesses dele, em vez de você interditar, proibir, obstacular, é interessante que você discuta esses interesses com ele de uma forma franca, aberta. Porque ele tem interesses, e esses interesses precisam ser tratados, esses interesses, cuidadosamente, não é? Outra coisa importante é que o pai e a mãe precisam investir tempo no seu filho. Quando ele está criança, você investe muito tempo. Tem um período da infância, que ele já fica mais solto e tal. Quando ele chega na pré-adolescência, você tem que ter um tempo mais de qualidade com ele. Um tempo de ficar junto. Ele é pré-adolescente, um garotinho, você é pai, começa a levar para os lugares com você. A mãe pega a sua menina de 10, 12 anos, leva para o shopping com ela, para a loja. Leva ela para ver as coisas, para começar a perceber o mundo lá fora. E começa a mostrar também os perigos que existem para ele. É bom demais que os pais comecem a lidar com os perigos que os seus filhos correm. Eles precisam saber, não pode você botar ele, enclausurar ele de forma, botar ele numa clausura de forma que ele não possa saber o que passa lá fora. A gente precisa deixar nossos filhos preparados para a angústia também. A gente não vai fazer todas as vontades dele, porque ele precisa estar preparado para elaborar um processo de angústia. E isso tudo você vai fazer com sabedoria, com prudência, considerando que você tem uma responsabilidade espiritual tremenda para o seu filho. Quanto a nós, pastores, conselheiros, eu acho que é muito bom você pesquisar sobre esse assunto.
Fazer uma palestra para os pais. Quem é pai de pré-adolescente aqui? Tem 10. Vamos fazer uma palestra, vamos discutir sobre os assuntos. Porque esses pré-adolescentes são todos membros da sua igreja, não é? Então, às vezes, o pai começa a ter um problema com o pré-adolescente. É hora do aconselhamento, de acompanhar, de sentar, de ler algum texto da Bíblia, de conversar com aquela pessoa, de orientar o pai. Às vezes o pai é violento, quer brigar, quer só confrontar o filho. É muito importante que os pastores orientem não confrontar o menino pré-adolescente, mas conversar, mas compreender, mas encontrar caminhos, mas encontrar soluções, mas encontrar respostas junto com o seu filho. E quem vai orientar isso? Os pastores da igreja, os conselheiros da igreja. Vão orientar. Se precisar de um aconselhamento, chama, conversa, ensina mal o filho em vez de reclamar demais, em vez de impor demais limites sem dizer porquê. Nessa faixa etária ele já quer saber os porquês e não custa nada dizer porquê. Não custa nada dizer porquê, não custa nada explicar as coisas para ele. Ele precisa ser explicado com clareza, porque ele tem muita influência já da mídia. Um pré-adolescente sabe coisa demais. E é preciso que os pais conversem, dialoguem, ensinem, orientem, preparem ele para a fase seguinte da adolescência. E isso o pastor, um conselheiro, um líder de família, um líder do departamento de adolescentes ou de criança, pode muito bem orientar os pais, fazer uma reunião com os pais, discutir as reações dos seus filhos. Ele está começando 10 anos, 11 anos, começa até a falar em namoro. Tudo isso precisa ser esclarecido com os pais, para que você estar preparado para ter sabedoria, mansidão, para conversar com seus filhos, lidar com eles de forma sábia e prudente, tá bom? Deus abençoe você rico e poderosamente. Queridos, como eu disse a vocês todos, que nós estamos na CPAD Salvador. E eu quero chamar aqui meu amigo pastor Mauro Gomes, que ele é o gerente desta loja, um homem muito abençoado, e ele vai falar algo sobre a loja e propagar um livro, e eu também tenho um para falar para você. A paz do Senhor, pastor Jael. É um prazer muito grande ter aqui o senhor, juntamente com o programa Aconselhamento Pastoral da TV CPAD. E nesta manhã abençoada, eu aqui estava observando as palavras que o senhor estava dando aos pastores, os líderes de todo o Brasil, e com certeza vai trazer muito riqueza para os nossos irmãos, edificação. Eu queria aqui aproveitar o ensejo, pastor, já que o senhor está na livraria. Eu vou falar aqui de um lançamento da nossa casa. É exatamente esse livro aqui, Quem Trocou o Meu Púlpito, do Tom Rainer, falando sobre liderança, né, liderando as mudanças na igreja. Então é um importante livro para que possa lidar com questões de mudanças em toda a igreja, né, no aspecto geral. E aqui também, acho que tem o senhor, também tem um livro do senhor, né, que é o melhor, ninguém melhor do que o senhor para falar sobre ele. Este livro é As Emoções de um Líder. Esse livro já está em todo o Brasil há alguns anos, muito vendido, eu louvo a Deus que as pessoas me procuram, me ligam. Esse livro é da CPAD, você pode adquirir numa loja da CPAD. Tem aqui nesta loja, tem. E eu quero dizer a vocês que eu já li esse livro que o pastor Mauro está falando aqui, Quem Trocou Meu Púlpito, é um livro fantástico, muito bem-humorado, muito legal. Então, a literatura CPAD é bênção pura. Quero agradecer ao senhor, em nome do nosso diretor executivo, irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, e dizer que as portas aqui da CPAD estão abertas para todos os pastores, irmãos. A nossa loja fica aqui, ao lado da Igreja Universal, em frente ao Shopping da Bahia, aqui na 4009 da Avenida CM. Você vai encontrar aqui essa loja com muitos produtos para a disposição do povo de Deus. E vai ser um prazer todos os irmãos estarem aqui conosco. Deus abençoe. Perto de completar 8 décadas a serviço do povo de Deus, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus é uma empresa consolidada no mercado editorial e a marca de confiança dos crentes em Jesus. Com o propósito de honrar esse legado, a CPAD não para de investir em novas ferramentas de comunicação para cumprir sua missão: levar o Evangelho a toda criatura por todos os meios. Conheça agora algumas novidades CPAD para o mundo digital. E-books. Já são mais de 200 grandes obras, clássicos da literatura cristã e best-seller disponíveis a um clique de você. TV CPAD. Um portal com diversos canais para toda a família cristã brasileira, com temas variados, de aconselhamento pastoral ao infantil. Confira!
mais conteúdo cristão, informações, produtos e serviços. Acesse nossos diversos sites e fique por dentro do mundo CPAD. editoracpad.com.br, tvcpad.com.br, mulhercristã.com.br, escoladominical.com.br, revistasgeraçãojc.com.br, cpadnews.com.br, cpad.com.br, cpadeventos.com.br, radiocpad.com.br, cpadmusic.com.br, cpadatacado.com.br, arpacristã.com.br. Se inscreva também em nossas redes sociais. Facebook, www.facebook.com/editoracpad. Instagram, instagram.com/editora_CPAD. Twitter, twitter.com/editoracpad. CPAD, a editora do povo das Assembleias de Deus.